Então, aqui nós temos o gráfico de uma função, que é a função menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, o gráfico aqui é uma parábola, né, com concavidade voltada para baixo. O que eu quero prestar atenção nesse gráfico é esse momento que é chamado de momento de máximo da função. Ou seja, é essa região aqui aonde o gráfico da função chega num valor máximo e depois o gráfico começa a cair novamente. Esse ponto é um ponto muito importante dessa função, porque nos revela que a função atinge o seu máximo e depois volta a decrescer. O que vai nos revelar que ponto é esse, ou seja, qual é o x ao qual, quando a gente coloca dentro da função, a função vai nos dar como retorno um valor máximo, e também que valor máximo é esse. Quando a gente usa um determinado x, coloca na função e encontra como resposta um número, que é o número máximo que a função pode nos oferecer, o que vai nos responder sobre isso, que nos auxilia, né, é a derivada da função. Ou seja, nesse ponto específico, a derivada dessa função f de x é igual a zero. Então, eu vou pegar essa função que eu trouxe aqui como exemplo, vou pegar essa função e eu vou calcular a derivada dela. Nós vamos derivar. Então, f' de x é igual. Derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Derivada de 2x é 2. E derivada de 3 é 0. Então, a derivada daquela função é menos 2x mais 2. Agora, eu vou perguntar quando que essa derivada é igual a zero. Ou seja, menos 2x mais 2, quando que ela é igual a zero? Quando 2x, passei 2x para o lado de cá, né? Deixo 2 ali. Então, x é igual a 2 dividido por 2, x é igual a 1. Então, se o valor da derivada é igual a zero quando x é igual a 1, é porque esse 1 é o que a gente chama, x igual a 1, nos dá um ponto crítico da função. Eu digo um ponto crítico porque ele pode ser um valor de máximo ou um valor de mínimo também. Nesse caso, ele está me dando um valor de máximo. Ou seja, eu sei que se eu pegar o x igual a 1 e substituir na função, vamos fazer isso agora aqui. Nós vamos substituir x igual a 1 na função original, ou seja, nós vamos fazer f de 1, isso vai dar menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes o 1, mais 3. Menos 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes o 1, que é 2,
mais 3, fica 5 menos 1, 4. Esse valor 4, claro, o gráfico já tinha revelado para nós, né? Esse valor 4, deixa eu mudar a cor aqui, é exatamente o valor máximo que essa função atinge. Porque eu vi que esse 1, esse x igual a 1, me dá um ponto crítico da função, e substituí o x na função, e eu descobri que esse é um valor máximo para essa função. Eu disponibilizei um material na aula de hoje, disponibilizei agora há pouco, tá, ali no Moodle, que nos dá toda a parte teórica dessas definições que eu estou te apresentando aqui. Deixa eu ver ali o material que eu quero dar uma passada nele. Pronto. Tu consegue ver aí, Matheus, esse meu PDF da aula de hoje? Então tá. Como nós estávamos falando, né, ali, através daquele exemplo, nós vamos observar numa função o seu valor máximo ou o seu valor mínimo, tá? Então, considerando aqui C é um número, tá? Um valor para o x. E uma função f, f de c, ou seja, quando eu substituo c na função, ele vai ser um valor máximo quando eu substituo o c na função e eu obtenho o maior valor possível. Não tem outro valor de x que eu coloque nessa função que me dê um valor maior do que o valor do que quando eu substituo o x por c. Aí eu digo que c me dá um valor máximo. Ou, se eu substituo c na função e eu obtenho o menor valor possível, depois a gente vai ver um exemplo, aí eu digo que esse c está me dando um valor mínimo da função. Normalmente, em problemas de aplicação, nós precisamos descobrir, num certo intervalo, se a gente pensar assim, num carro que está correndo, é interessante para nós saber em que ponto ele atingiu uma velocidade máxima, ou em que ponto ele atingiu uma velocidade mínima. Então, nós vamos fazer isso com o auxílio da derivada da função naquele ponto. Então, nós pegamos a função, nós calculamos a derivada, nós igualamos a derivada a zero, aí nós vamos obter um valor para o c, um valor para o x, que nos dá, aí é que tem duas possibilidades, né? Esse valor, ele pode ser tanto de máximo quanto de mínimo. E em seguida nós vamos ver como que nós vamos ter a certeza se esse é um valor de máximo ou de mínimo. Também nós falamos em valores máximos absolutos ou máximo ou mínimo global. Quando a gente fala em valor máximo ou mínimo absoluto, nós estamos considerando os infinitos valores de x que nós podemos usar. Nós estamos considerando todo o domínio da função. Mas nós podemos também considerar valores máximos e mínimos locais. Ou seja, nós pegamos um pequeno intervalo da função, uma vizinhança, e aí naquele intervalo, que normalmente é o intervalo que nos interessa, naquele pequeno intervalo, nós vamos observar qual é o valor máximo ou qual é o valor mínimo. Aqui nesse gráfico que eu trouxe no material, o que eu estou mostrando aqui? Ó, uma função que ela tem uns altos e baixos, né? Mesmo que seja nesse pequeno intervalo aqui, ela tem altos e baixos.
Então, o que a gente pode observar aqui? Esse ponto B, ele me dá um valor que é um valor de máximo, se eu considerar um intervalo de A até C. Nesse intervalo de A a C, o B é um valor de máximo, mas ele não é um máximo global ou um máximo absoluto, porque se a gente andar um pouco para a direita, nós vamos encontrar aqui um outro valor da função que é mais alto, ou seja, o valor dessa função nesse ponto onde x é igual a d, esse valor é maior do que quando a gente substitui o x por b. Mas esse b é um máximo, é considerado um valor de máximo local. Esse ponto x igual a d, ele, considerando esse intervalo que nós temos da função, ele pode ser considerado um máximo global, porque nesse intervalo que nós estamos vendo, ele é o que nos oferece o maior valor para y. E também nós podemos falar dos valores mínimos, né? Então, se eu pegar aqui, ó, quando x é igual a e, a função vai me dar um valor, ele pode ser considerado um mínimo, mas é um mínimo local. Se eu pegar esse intervalo daqui até aqui. Esse é um valor mínimo. Mas ele não é o mínimo global, porque nesse ponto A, onde o x é igual a a função vai me dar como valor, como resposta, né, um número menor do que o valor da função quando x é igual a e. Vamos olhar aqui, ó, o gráfico da função cosseno. Quando a gente faz o desenho da função cosseno, né, representa através de um gráfico, nós temos essa curva que sobe e desce de maneira periódica. Então, a função cosseno, ela tem máximos e mínimos durante todo o domínio. Nós sabemos que uma função cosseno, ela atinge o seu valor máximo igual a 1. O seu valor máximo é 1. A gente nunca vai ter uma função cosseno nos dando como resposta um valor maior do que 1. E o mínimo que ela pode nos oferecer é menos 1. Então, se nós pegarmos o valor ali nessa função e substituir o x, por exemplo, por π, nós vamos encontrar na função um valor mínimo, que é menos 1. Nós sabemos que esse mínimo, nós podemos afirmar que esse mínimo é um mínimo global, porque essa função cosseno nunca vai ter como resposta um valor menor do que 1. E da mesma forma, quando nós pegarmos na função o valor de x 2π, ou, né, a gente pode ir acrescentando aqui, a gente vai acrescentando 2π mais como é que eu posso dizer? Deixa eu contar aqui, ó. Mais π, cada vez que eu acrescento π aqui ao 2π, eu vou ter um outro valor de máximo ou mínimo. Ó, 2π mais π dá 3π. Aí eu vou encontrar esse valor mínimo aqui. Mas quando eu pego o valor de x igual a 2π, eu vou obter um valor máximo da função. E esse valor máximo é o 1.
eu sei que esse máximo é o meu máximo global, porque o cosseno ele vai atingir no máximo o valor 1. Então a função cosseno ela vai variar entre 1 e menos 1 durante todo o seu intervalo. Então aqui vamos ver a definição 3, o que nos diz. É o teorema do valor extremo. Se f é contínua no intervalo AB, ou seja, a função ser contínua no intervalo, quer dizer que ela não tem, o gráfico dela não tem buracos, tá? Então eu estou considerando aqui um intervalo AB, ou seja, os valores de x ali vão de A até B. Então f assume um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto em certos números C e D nesse intervalo AB. O que quer dizer essa definição? Que toda vez que eu pegar um intervalo, vamos olhar esse primeiro intervalo aqui. Esse primeiro intervalo, ele limita essa função entre o A e o B. No momento que eu definir esse intervalo, eu consigo enxergar da função um valor máximo e um valor mínimo nesse intervalo. O valor máximo da função está sendo dado aqui quando o x é igual a c. Aí eu tenho aqui um valor máximo da função. Porque o valor de y que eu vou encontrar é o máximo possível nesse intervalo. E esse x igual a d, esse número aqui, que é um número que está sendo representado pela letra D, ele me dá um valor mínimo da função. Deixa eu mudar a cor aqui. Um valor mínimo. Porque nesse ponto, onde o x é igual a d, o valor de y que eu estou encontrando ali é o mínimo possível. Então, nesse primeiro intervalo, que nós limitamos, segundo a definição acima, nós podemos observar dessa função um valor máximo e um valor mínimo. Depois nós vamos ver ali, como naquele primeiro exemplo, como a derivada da função nos auxilia na determinação desses máximos e mínimos. Agora vamos olhar esse gráfico do meio aqui. Também tem um intervalo definido aqui, que começa em A. Então, a gente limita essa função entre A e B. Então, não importa o que acontece aqui para a direita de B, não interessa o que acontece para a esquerda de A. Nós vamos olhar essa função só entre A e B. Nesse ponto, onde o x é igual a C, nós temos um valor de máximo. E agora vamos pensar qual é o x que está me dando o valor mínimo. É exatamente esse aqui. Veja que esse valor aqui, onde o x é igual a b ou x é igual a d, né, porque eles estão ocupando a mesma posição aqui, d e b são iguais, tá? É o mesmo número. Mas o que é importante aqui é que esse valor que limita a minha função é o que me dá o valor mínimo dela. Não quer dizer que ela vai fazer uma curva aqui, como acontece aqui no valor máximo, que ela chegou lá em cima e começa a descer. Não, aqui pode ser que essa curva ela continue descendo. Só que nesse intervalo de A até B, esse é o valor mínimo da função. Ela vai continuar diminuindo, mas é fora do limite que eu defini para observar essa função. E, finalmente, nesse último gráfico, que eu tenho aqui a minha limitação entre A e B,
Veja que agora tem uns altos e baixos aqui. Mas não importa. Esse valor C está me dando um valor de máximo, e esse valor C2, né, tem um C1 e um C2, está me dando um valor de máximo também. Então, eu posso ter, no intervalo, mais de um valores de máximo. Claro, que eles têm que ser iguais, né? E tem que ser o maior possível. Se não, se eles são diferentes, a gente vai pegar sempre o maior. Aí esse é o valor máximo da função. E tenho também o valor mínimo. Qual é o x que está me dando o valor mínimo dessa função? É o d. Quando eu substituo o d nessa função, eu vou ter aqui um valor para o y, que é o meu valor mínimo da função. Tá bem? E agora, a parte mais importante da aula, na verdade, a aula toda se resume nesse teorema de Fermat, que é isso que eu quero explorar hoje. Depois nós vamos estudar um pouco mais sobre aplicações, tá? Fazer mais alguns exercícios de aplicações. Mas o mais importante para hoje é entender que se um ponto da função, um ponto do gráfico, ele é máximo ou mínimo, o valor da derivada da função naquele ponto é zero. Então, voltando aqui para esses gráficos que nós observamos, vou olhar aqui o primeiro gráfico, tá? Nesse valor máximo aqui, eu pego a minha função, calculo a derivada dela, e essa derivada será igual a zero. Nesse valor mínimo aqui, a derivada da função é igual a zero. Nesse valor máximo, a derivada da função é igual a zero. Agora, tem que ter cuidado com esse valor aqui. Vejam que esse valor ele só foi considerado de mínimo porque ele é o limite do intervalo. Não é que ele chegou aqui, estava descendo e voltou a subir. Então, nesse valor, a derivada não vai ser zero, tá? Que eu não botei. Que é zero. Que é zero. Nesse valor, a derivada da função é diferente de zero. Porque o gráfico da função não está fazendo, não está mudando a concavidade nesse ponto. Quando a gente pegar aqui valores extremos, deixa eu compartilhar agora com vocês. Depois a gente faz esses dois exemplos aqui. Mas eu quero compartilhar agora a tela do quadro branco, porque aí eu quero comentar com vocês de que maneira que nós vamos calcular esses valores extremos, né, da função. Eu quero considerar aqui com vocês... deixa eu pegar, eu vou pegar outro gráfico. Só um minuto aqui. Tá aqui. Tá? Eu tenho um gráfico de uma função aí, eu nem vou trazer a função, a fórmula dessa função, eu quero que a gente observe só o comportamento dela nesse intervalo que está visível aqui para nós. Vejam que, nesse ponto, eu tenho um x, que é um valor aqui entre o -1 e o -2,
vou chamar aqui de x1. Esse valor de x1 está me dando um valor... primeiro, assim, ele está me dando um ponto crítico, tá? Porque a função vem subindo, chega nesse ponto e começa a descer. Se eu considerar um intervalo aqui entre o 0 e o menos 2, entre o 0 e o menos 2, esse x igual a x1 vai me dar um valor da função que é considerado um valor de máximo local. Claro que ele não é o meu máximo global, porque, por exemplo, quando x é igual a 1, eu vou obter como resposta, quando eu substituo x igual a 1 nessa função, eu vou obter um valor ali, 3, que é maior do que esse que eu obtenho quando o x é igual a x1 ali, que vai ser um número um pouco maior do que 1. Mas olhando esse intervalo aqui, vou marcar aqui assim, olhando só esse intervalo, tá? Essa região aqui, considerando essa região, esse valor onde o x é x1, ou seja, esse valor entre o menos 1 e o 2, possivelmente é o menos 1,5, né? Ele vai me dar um valor que é um máximo local. E esse valor, que essa função, eu consigo dessa função, é um máximo local, mas o que eu quero dizer é que nesse ponto, a derivada dessa função é igual a zero. Por quê? A função vem subindo, chega nesse ponto e começa a cair. Tem uma mudança de concavidade aqui. Uma mudança de... Ela vem crescendo e passa a decrescer. É uma mudança de crescimento, na verdade, não é de concavidade. Tem outro ponto que é interessante desse mesmo gráfico, que é esse aqui, bem na origem do sistema cartesiano, quando x é igual a zero. Esse ponto, ele pode ser considerado um ponto de mínimo, só que é um mínimo local. Ele não é um mínimo global. Porque vejam que, para cá, quando a gente pegar, por exemplo, um valor de x aqui, eu coloco na função e ele vai me dar um valor menor do que quando x é igual a zero. Mas, também, se eu considerar um intervalo, digamos aqui, daqui até aqui, se eu for observar esse intervalo, esse x igual a zero me dá um valor de mínimo. Esse mínimo é o menor valor da função nesse intervalo dado. Então, quando nós temos uma função e nós definirmos um intervalo, em qual intervalo que nós queremos observar valores máximos e mínimos, nós temos que fazer os seguintes cálculos. Primeiro, nós vamos calcular a derivada da função naquele intervalo. Nós pegamos a derivada da função, f' de x, nós igualamos essa derivada a zero, e aí nós vamos encontrar qual o valor de x que faça com que essa derivada dê zero. Esses valores de x, eles são chamados de valores críticos. Aí nós vamos ver se esses valores críticos, eles são valores máximos ou mínimos. E também, se nós definirmos um intervalo, digamos um intervalo aqui, um intervalo AB, nós precisamos calcular o valor
dessa função quando x for a, e calcular o valor da função quando x for b, e comparar com o valor da função com esse x, que é, ou pode ter mais de um x, tá? Nós vamos comparar com esse valor da função com esse x que nos dá o ponto crítico. Aí nós vamos saber qual desses valores é o maior, qual desses valores é o menor. Vamos fazer isso com um exemplo, que eu acho que fica mais prático. Deixa eu pegar aqui o primeiro exemplo desse material aí, que a gente estava olhando agora. É o do Teorema de Fermat. Lá no final, eu coloquei dois exemplos. O primeiro, nós vamos fazer agora. Eu só copiei ela assim, espera aí que eu já conserto aqui essa função. F de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Eu vou escrever ela melhor aqui. X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. No intervalo, esse intervalo aqui vai de menos 1/2, ou seja, menos 0,5, até 4. Então, encontre os valores máximos e mínimos absolutos dessa função nesse intervalo. Então tá, mas vocês entenderam, né? O problema ele pede para que a gente calcule os valores máximos e mínimos dessa função nesse intervalo que vai de menos 1/2 até 4. Então, qual é a ideia, né? Primeiro, nós vamos calcular a derivada dessa função, ou seja, f' de x. Então, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, menos derivada de 3x ao quadrado vai dar 6x. E derivada de 1 é 0. Então, agora, como eu tenho o valor da derivada dessa função, eu sei que quando essa derivada for igual a 0, esses valores de x que eu encontrar, para a derivada ser igual a 0, são os valores críticos. Ou seja, esses valores de x são os que me dão um valor de máximo ou de mínimo. E como a derivada existe, esse é um bom sinal. Eu sei que eu vou encontrar aqui valores de máximo ou de mínimo. Então, o que eu tenho que fazer agora é essa 3x ao quadrado menos 6x, quando que ela é igual a 0. Bom, eu posso colocar aqui em evidência, né, o x, eu vou ficar com 3x menos 6, isso é igual a 0. Então, eu sei que quando x for igual a 0, eu tenho um valor que é um valor, vai me dar um ponto crítico, né, dessa função, e também quando que 3x menos 6 é igual a 0. 3x menos 6 é igual a 0 quando x for igual a 6 dividido por 3, ou seja, igual a 2. Então, eu tenho aqui dois valores para o x, um x1 que é igual a 0 e um x2 que é igual, coincidentemente, a 2. Esses são os valores de x que me dão os pontos críticos dessa função nesse intervalo. Então, eu vou pegar ali na minha função, eu vou substituir o valor de x na função x ao cubo menos 3x ao quadrado, a minha função original ali, né, mais 1. Eu vou substituir primeiro o x por 0,
para x igual a zero, e vou ver o valor que vai dar. F de zero é igual a zero ao cubo, menos 3 vezes o zero ao quadrado, mais 1. Isso dá 1. Muito bem, eu já tenho um valor ali. Agora eu vou pensar no meu x igual a 2. Qual será o valor dessa função quando x for 2? Tá? Esses são os valores que fazem com que a derivada da função dê zero. Então eu sei que esses valores, ou eles vão ser de máximo ou de mínimo. Então agora, quando x é igual a 2, eu vou colocar lá dentro da função, fica 2 ao cubo, menos 3 vezes o 2 ao quadrado, mais 1. Então, 2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado é 4, vezes o menos 3 vai dar menos 12. Mais 1. Então, aqui eu fico com 8 menos 12 dá menos 4, mais 1, menos 3. Então, vejam que quando x é igual a 2, eu obtive menos 3. Quando x for igual a 0, eu obtive 1. Então, eu já posso afirmar aqui que o menos 3 é um valor mínimo e o 1 é um valor máximo. Quer dizer, eu não posso afirmar isso ainda, porque eu tenho que considerar ainda o valor da função quando x for menos 1/2 e quando x for 4. Deixa eu fazer isso aqui. Vou considerar aqui o valor da função, que esses são os valores extremos, tá? Para x igual a menos 1/2. Vamos calcular o valor da função. Então vai ficar f de menos 1/2 é igual a menos 1/2 ao cubo, menos 3 vezes o menos 1/2 ao quadrado, mais 1. Aqui vai dar menos 1/8. Aqui vai dar menos 3/4. Porque menos 1/2 ao quadrado dá 1/4, vezes o menos 3, menos 3/4, mais 1. Tem que fazer essa soma aí de frações com denominadores diferentes. Vou unificar os denominadores, que é o 8. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes o menos 1 dá menos 1. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes o 3 é 6, como ele é negativo, menos 6. 8 dividido por 1 é 8. 8 vezes 1, 8. Então ficou menos 7 mais 8 no numerador, fica 1/8. E agora vamos fazer para o x igual a 4, que é o outro extremo ali. O valor da função quando x for 4 é 4 ao cubo menos 3 vezes o 4 ao quadrado mais 1. Então, 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Menos 4 ao quadrado é 16, vezes 3 é 48, né? Mais 1. Então, 64 menos 48 mais 1, eu posso fazer 65 menos 48. Então, 15 tira 8 dá 7, 5 tira 4, 1, 17. Vejam que aqui deu um valor bem maior do que eu tinha pensado lá, que era o meu valor máximo, tá? Que é 1.
que acontece, né? Deixa eu escrever o gráfico dessa função ali no GeoGebra para a gente observar agora esses resultados que nós obtemos, tá? Espera aí que eu vou desenhar aqui a função no GeoGebra e aí eu já colo lá para a gente observar. Tá, esse é o gráfico dessa função. Claro, eu já peguei aqui o intervalo que nos interessa, tá? Que é um intervalo que vai de menos 1/2 a 4. Ficou meio cortadinho aqui o 4, mas bem nesse cantinho aqui é o 4. Vejam que quando x é igual a 2, nós encontramos ali, x igual a 2, nós encontramos um valor que é um valor mínimo da função. Quando x é igual a 2, a gente olhando aqui, ó, nós encontramos menos 3 como valor da função. O gráfico está nos mostrando isso, ó. Então, nesse intervalo dado, esse menos 3 é um valor mínimo. Tudo bem. Agora, o valor máximo que nós encontramos quando x é igual a 0, que está aqui, ó, que é o x igual a 1, que é menos 3. Esse é um valor máximo, mas se eu considerar esse intervalo que eu peguei, que vai do menos 1/2 até o 4, quando eu pego x igual a 4, aqui que ficou cortado, vejam que a função vai me dar um valor lá em cima, que é exatamente o 17 que nós encontramos. Então, esse x igual a 4 é que me dá o valor máximo da função nesse intervalo. O valor x, quando x é igual a 2, eu tenho um valor mínimo. Esse x igual a 0, ele me dá um valor máximo, mas é um valor máximo local. Na vizinhança do zero, esse 1 é um valor máximo. Então, o que eu preciso escrever é que a função tem um valor vamos colocar aqui f de 4 igual a 17, que é o valor máximo ou seja, nesse intervalo, né, de menos 1/2 a 4. E a função tem um valor f de 2 igual a menos 3, que é mínimo. Mas é nesse intervalo, tá? Porque vocês vê, depois para cá, à esquerda, essa função ela segue decrescendo, né? Então ela vai ficar muito menor do que esse valor menos 3. Então, quando a gente tem um intervalo definido ali para o x, e nós queremos saber qual o valor máximo e mínimo da função nesse intervalo, nós calculamos a derivada da função, igualamos a zero, nós vamos encontrar pontos que são críticos. Nós substituímos esses valores de x na função, e aí nós vamos saber se eles são máximos ou mínimos, dependendo do valor que dá, se ele é maior ou se ele é menor que o outro. Nós precisamos também testar os dois extremos, porque nesses dois extremos, a função, como aconteceu aqui, pode atingir um valor máximo e um mínimo, mesmo que a derivada não nos diga isso. Porque, claro, esse valor, quando x é igual a 4, não é um valor em que o gráfico da função
está deixando de ser crescente, ele vai continuar crescendo sempre. Se a gente pegar valores maiores do que 4, nós vamos encontrar valores maiores para a função. Tá bem? Eu vou encerrar por aqui, porque nós já extrapolamos até o nosso tempo. Obrigado pela paciência de vocês. Que agradeço pela aula, professor. Obrigado. Então, em seguida, eu coloco alguns exercícios para vocês fazerem. Oi, Orestes. Tem ali, nesse mesmo material que eu coloquei, já tem alguns exercícios, tá? Aí eu peço que vocês já comecem a fazer. Tá bem? Consigam um tempinho aí para fazer alguns exercícios desse tipo de aplicações, tá? E depois, em seguida, eu coloco mais alguns. Tá bem. Tá bem, então. Obrigado, então. Tchau. Ótimo dia aí para vocês. Obrigado, igualmente.